nossas Bíblias no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos e dar sequência ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Agora na reta final desse estudo, dessa série de mensagens, melhor dizendo, reta final porque a partir do capítulo 21, que trata sobre o final da terceira viagem missionária de Paulo e da volta dele, retorno dele a Jerusalém, e a partir do retorno dele a Jerusalém, tudo o que se desenrola em função disso. Então nós vamos estar fazendo, antes de mais nada, leitura desse texto, porque o que realmente importa é o texto, e é ele, somente ele, quem transforma. Amém? Vamos fazer leituras todos juntos e depois a gente então entra para a exposição desse capítulo. Capítulo 21 do Atos dos Apóstolos, e começa o texto então dizendo o seguinte: Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E chegando e achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos, todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos, na praia oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Tolomaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que éramos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de nos hospedarmos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos que nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que não estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés,
dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou o que era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Queridos, é um desafio, ao terminarmos a leitura do capítulo 21 inteiro, apenas 40 versículos, mas tratados por John Stott no livro que nós utilizamos como base para as pregações, em nada menos do que 46 páginas. Ou seja, Stott tira leite de pedra. E para nós já é um desafio um suceder o outro nas pregações, assim como Davi, Gabriel, Israel. Não obstante isso, ainda a gente tem que condensar todas as informações em um único dia, já que nós estamos na reta final para encerrarmos o livro de Atos, e a nossa intenção é que isso ocorra antes do final do ano, para que nós tenhamos ainda as festividades de Natal e Ano Novo. Mas então, posto o desafio, vamos nós, né? É interessante nós mencionarmos, antes de mais nada, que Stott, ele, como de costume, na forma de trabalhar, pelo menos aqui em Lucas, e no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, ele fecha determinados capítulos em blocos. E o capítulo 21 não é diferente, ele fecha em 4 grandes blocos, o capítulo 21.
O primeiro grande bloco que ele fecha é do versículo 1, do capítulo 21, até o versículo 17, que vai tratar da etapa final da terceira viagem missionária de Paulo e aqueles que com ele viajavam, o congraçamento com os irmãos e a comunidade da fé, as orientações e predições do Espírito Santo a respeito do que Paulo havia de padecer, o apelo dos irmãos em relação às predições, às profecias que Paulo estava constantemente recebendo, o ensino de Paulo, o ensino prático de Paulo, que é de fato o centro desse primeiro bloco, e a chegada ao seu destino, que culmina lá no versículo 17. O segundo bloco ele vai tratar a partir do verso 16, do capítulo 21, até o verso 26. E o segundo bloco ele vai tratar especificamente sobre o encontro de Paulo com os anciãos e Tiago, as medidas conciliatórias em relação às práticas da cultura judaica e o bem da evangelização através da entrega da oferta dos gentios que acompanhavam Paulo nessa viagem, e a proposta de Tiago a Paulo de ofertar no templo. Paralelo à oposição e um paralelo que Lucas vai traçar na sua narrativa entre a oposição judaica à pregação do Evangelho e ao crescimento do Evangelho e a justiça romana, que nesse momento se mostra de uma maneira muito favorável ao avanço do Evangelho. No terceiro bloco, que vai do versículo 27 ao versículo 36, vai tratar da prisão de Paulo, o cumprimento das profecias e das predições do Espírito Santo e a semelhança com as acusações sofridas por Jesus, Estevão e Paulo. O terceiro e o quarto bloco, eles são na verdade uma conclusão daquilo que é tratado nos dois blocos anteriores. Então nós já vamos entrar mencionando especificamente isso. E no quarto bloco e último, que vai do versículo 21 e não para, do versículo 21, perdão, do capítulo 21, verso 37, e ele não termina no último versículo do capítulo 21, ele segue até o capítulo 23, final do capítulo 23, que é exatamente a defesa de Paulo. E todo o desenrolar, o desdobramento em função daquilo que Paulo, da defesa que Paulo então profere diante da multidão e tudo que se segue em relação a isso, ao tribuno, ao governador da região e consequentemente ao rei, e por fim o apelo dele a César. Então esse bloco ele vai tratar, o quarto e último bloco vai tratar a respeito da construção e preparação para a defesa de Paulo. E o que é muito importante no finalzinho ali desse capítulo 21, 37 ao 40, os três últimos versículos, é em relação à perspicácia de Paulo em se utilizar do conhecimento da língua grega e da sua cidadania romana. E isso, diante de todo o estudo do capítulo 21, eu preferi, de tantas coisas que me vieram à mente, três momentos realmente lindos de Paulo, maravilhosos, que Stott parece que quando escreveu, a intenção dele era que os braços dele, as mãos dele saíssem do livro e nos puxasse a orelha assim, e nos mostrasse, olha isso, e é maravilhoso. Mas começando então a partir do versículo 1, do texto que nós já lemos, Lucas começa a desenrolar o desfecho dessa última viagem. E Paulo, juntamente com a comitiva que com ele vem ali navegando aquelas ilhas aquele arquipélago, conjunto de ilhas que se aproximam do seu destino, de Jerusalém. E no verso 4, o texto diz que achando os discípulos, que ele vem mencionando que sai navegando de Cos, enfim, passa a Pátara, achando um navio vai a Fenícia, e até que então, à vista de Chipre, eles pegam a esquerda e seguem para a Síria. O navio para em Tiro, e parando em Tiro, eles descem e são obrigados a ficar ali por alguns dias, porque o navio precisa descarregar e carregar. Eles procuram os discípulos. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, para a época,
A gente pode ter já alguns anos do ministério de Paulo, é a terceira viagem missionária, há alguns anos já que ele está circulando por aquela região e pregando. O evangelho já havia tomado bastante daquela região. O interessante aqui é a forma com que é mencionado por Lucas, que eles procuram alguns discípulos, encontram esses discípulos, e a abertura que eles têm com essa comunidade de irmãos ali nessa ilha é maravilhosa, porque eles já os acolhem, já os recebem em suas casas, e eles passam a partir daí a compartilhar do pão, enfim, obviamente concedendo pouso aos irmãos. E essa abertura me chamou bastante atenção, porque não havia formalidade nisso. Hoje, diante do que a gente vive, se de repente nós não nos encaminharmos de um lugar a outro, portando uma carta de recomendação, e diga-se de passagem que é válida apenas dentro daquilo que nós entendemos como igrejas da mesma convenção que a nossa, ou co-irmãs, como a gente costuma dizer, né? Então, há uma grande diferença do relacionamento que nós mantemos hoje com os nossos irmãos. É uma grande diferença, muitas vezes, as pessoas saírem de alguma cidade e chegarem em outra e ali testemunharem. Hoje a gente percebe que existe uma formalidade muito maior em relação a isso, essa aceitação, ficando claro que o que está sendo nutrido aqui dentro desse relacionamento dos irmãos com Paulo e com os discípulos é exatamente o testemunho do Espírito Santo de Deus. Testemunho que carrega consigo, principalmente nos primórdios da igreja, onde eu imagino que tudo era muito compartilhado, muito embora as dificuldades de comunicação, as dificuldades eram muito grandes em relação ao que se tem hoje, mas o testemunho do Espírito era muito forte em relação a eles. Então eles saíram procurando alguns discípulos, e os encontrando, eles estiveram ali 7 dias com eles, e não só obstante estarem com os irmãos durante esse tempo, os irmãos os acompanham até a praia no dia da partida, e ali provavelmente o relato de Lucas menciona quase que o culto na praia, porque eles param junto com as suas famílias, conversam, provavelmente Paulo dá algumas recomendações finais ali, porque eles já observavam que talvez não os veriam de novamente, e a partir daí oram, dobram os joelhos, oram e seguem viagem. No versículo 8, é interessante na narrativa de Lucas, porque ele se menciona nessa viagem de Paulo. Então Lucas, ele é um participante da viagem, companheiro de Paulo, e ele está observando tudo o que está ocorrendo diante disso. E no versículo 8 ainda também é mencionado a chegada deles na casa de Filipe. Lucas, ele faz uma distinção aqui do Filipe, o apóstolo, com Filipe, o evangelista, que é exatamente na casa de quem eles chegam. Provavelmente tudo que a gente sabe sobre Filipe, sobre o ministério que ele desenvolveu, Lucas acabou escrevendo ou guardando esses manuscritos exatamente nessa viagem, né? Porque diz o texto que ele ficou vários dias ali junto com Filipe, na casa de Filipe e as suas filhas, e estiveram então bastante tempo para que Filipe mencionasse tudo o que Deus estava fazendo em Cesareia, já que Filipe, ele provavelmente era um dos líderes, era o líder da igreja evangélica naquela região de Cesareia. No versículo 10 a gente tem a chegada de uma figura que já é mencionada no capítulo 11, 28, capítulo 11, verso 28 de Atos dos Apóstolos, que é um profeta chamado Ágabo. Ágabo é mencionado nesse primeiro momento, e ele profetiza uma fome na Judéia, e essa profecia de Ágabo acaba motivando os líderes da igreja nesse momento a enviarem Paulo e alguns outros a arrecadarem, né, mantimentos para os irmãos em Jerusalém. Capítulo 11, então isso é mencionado. E esse personagem, Ágabo, esse profeta, ele aparece novamente, e essa aparição dele é uma aparição bastante
interessante e diga-se de passagem, fundamental para aquilo que Paulo vai ensinar na sequência dos Atos. Ágabo chega e, de uma forma bastante dramática, tal como os profetas do Antigo Testamento profetizavam, ele encena uma situação. Ele pega de um objeto de Paulo, uma cinta mencionada por Lucas, provavelmente não era uma cinta de couro, deveria ser uma cinta de pano, de tecido, né, usada para cingir-se, e ele então pega essa cinta, amarra os seus pulsos e os seus pés, e ele então menciona que indo a Jerusalém, os judeus pegariam o dono daquela cinta, o ligariam daquela forma, ou o amarrariam daquela forma e o entregariam aos gentios. Paulo já vem de uma situação já bastante, digamos assim, ele já vem ouvindo diversas situações e avisos e predições e profecias pelo Espírito. Lucas, ele se preocupa muito em registrar isso, que aquilo que Paulo vem ouvindo é pelo Espírito Santo de Deus, de que a sua chegada em Jerusalém é uma chegada bastante turbulenta. É uma chegada onde as ocorrências que se darão ali são ocorrências bastante trágicas. Mas é nesse momento que Ágabo chega e profetiza dessa forma, que os irmãos que estão ouvindo essa situação, eles então se aterrorizam mais ainda. Se aterrorizam a ponto de então voltarem-se para Paulo e suplicarem para Paulo, para que Paulo não suba para Jerusalém, para que Paulo desista da sua ida a Jerusalém, já que a iminência de uma captura, de uma prisão, de tortura, enfim, certamente ocorrerá. Ao que Paulo responde de uma forma, no versículo 13, que eu diria de uma forma inigualável. A resposta de Paulo, no versículo 13, menciona o seguinte: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E essa resposta de Paulo não só faz com que eles se calem, mas que eles mudem de atitude, eles deixam de clamar para que Paulo não suba a Jerusalém. Agora, analisem comigo o seguinte, e há pelo menos duas considerações aí para nós fazermos em relação a essa reação de Paulo. Comparando com a resposta de Pedro em Lucas 22:33, Lucas, 22, que escreve o Evangelho, que leva seu nome, e também escreve esse relato sobre Paulo. O relato é basicamente o mesmo, as palavras de Paulo são praticamente as mesmas palavras de Pedro. A gente dá uma olhadinha, capítulo 22, e verso 33 de Lucas, momento em que Jesus está conversando com seus discípulos, segue-se a seguinte narrativa: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. É a mesma resposta, a mesma. Mas uma consideração é interessante, duas considerações é interessante fazer em relação a essas palavras. E em outras ocasiões, Lucas trabalha exatamente isso. Até porque Lucas, a partir do seu Evangelho e com Atos dos Apóstolos, ele vem traçando um paralelo, e é evidente isso. Nós já estudamos no capítulo 7 e nos outros capítulos mencionados, que ele vem traçando um paralelo entre a vida de Jesus, entre o martírio e o ministério de Jesus, e também o que segue aos primeiros mártires e cristãos daquela época, e mais especificamente ainda de Jesus, Estevão e Paulo.
ele cruza as três histórias, ele cruza as três narrativas e ele traça constantemente paralelos em relação a isso. E nesse momento ele se utiliza da reação de Paulo para demonstrar uma situação igual a de Pedro, muito embora o desfecho tenha sido um pouquinho diferente. Por que um pouco diferente? Pedro vacila. E o Stott ele faz uma consideração muito interessante, e é a seguinte: a reação de Pedro, o vacilo, né, a ocasião, o contexto eram diferentes. Por quê? A intenção de Stott, do escritor, não é redimir a Pedro, levando em consideração o fato de que Jesus ainda não havia sido morto, muito menos ressuscitado. Paulo já tinha essa perspectiva, Jesus morto e ressuscitado. A intenção não é redimir Pedro em função da ocasião e do contexto que ele estava vivendo. Mas a narrativa de Pedro, ele pelo menos nos leva a seguinte análise: de que quando a nossa percepção do Evangelho, agora prestem muito atenção nisso, quando a nossa percepção do Evangelho, ela é incompleta, distorcida, quando ela é falha, a nossa atitude certamente será comprometida em relação à nossa fé. A nossa percepção, ela precisa ser completa. Tudo está consumado em Cristo Jesus. E se nós não tivermos a percepção, as nossas atitudes, infelizmente, atrapalharão e não testificarão de Cristo. Notem que a partir do momento em que Jesus menciona a situação para Pedro, e ele diz: quando te converteres, Pedro. E aqui eu entendo que Jesus está abrindo esse obséquio a Pedro, dizendo: Pedro, quando estiver completo a compreensão do teu entendimento, quando tu te converter, Pedro, confirma os teus irmãos. E a narrativa tradicional nos mostra que Pedro foi também um mártir. E no momento em que foi cobrado isso dele, ele não voltou atrás. Ou seja, quando as percepções se tornaram completas e ele conseguiu vislumbrar tudo de uma vez, ele conseguiu confirmar e levar até o final e não vacilou. E uma segunda consideração que é interessante fazer, que é maravilhosa: Paulo ilustra de forma prática aquilo que ele vem ensinando ao longo das viagens missionárias. É uma aula prática. Aquilo que ele vinha ensinando nos lugares que ele passou, nas igrejas que ele plantou, aonde ele pastoreou, provavelmente escrevendo as suas cartas, ensinando através das suas cartas. Paulo agora chega em Jerusalém e dá uma aula prática. Ele vai lhes mostrar como fazer isso. Quer ver como? Paulo, ele é, diga-se de passagem, o primeiro utilizador e aquele que explora o termo imitador. Mimete, do grego, mimete. E isso significa emular, copiar. Mas agora, prestem atenção, em 1 Coríntios 4,16 ele fala isso, em 1 Coríntios 11,1 ele fala isso, em Efésios 5,1, Filipenses 13,17, 1 Tessalonicenses 1,6, Hebreus 6,2. Sejam imitadores do Senhor, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam imitadores da igreja do Senhor, sejam imitadores do Senhor. Enfim, ele se utiliza. E Paulo agora está ensinando aos irmãos, não só com palavras, mas com uma atitude, porque para que nós venhamos a imitar, não somente copiando gestos, nós precisamos entender a motivação. Esse termo é tão forte do grego, pelo que Stott menciona, que ele é um termo utilizado inicialmente para pessoas, mas ele é transferido para a biologia. E a biologia, ela vai tratar da seguinte maneira: o termo aplicado à biologia para ilustrar quando um organismo assimila o outro, assemelhando-se a ele. Quando uma espécie, ele se utiliza de características de outra espécie para se assemelhar a ela.
Isso é maravilhoso. Eu li isso hoje à tarde e eu comecei a rir sozinho. De imitar é tão somente conferir algumas vantagens ao imitador. E a primeira vantagem que confere, aquela de imitar, de ser semelhante, a primeira delas é a proteção da predação. Quando um organismo ele passa a imitar o outro, ele compreende e ele se apodera de características. A primeira coisa na biologia é exatamente de se proteger de predação, de não sofrer abate, de não sofrer queda. É de proteção. Agora, o que tem a ver isso com a questão da vivência cristã? Paulo está em diversos momentos dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam meus imitadores, sejam imitadores do Senhor. No primeiro momento a gente pode ter uma visão de Paulo, muito embora nobre, mas pequena em relação à grandiosidade da mensagem. Porque no primeiro momento, quando a gente ouve Paulo dizendo para os irmãos: não me incomodem com isso, vocês não estão percebendo que eu estou disposto a sofrer por Cristo, inclusive ir de encontro à morte? No primeiro momento, ainda que nobre, o pensamento que nós tenhamos a respeito de Paulo é: que coragem, que ser humano inspirador, que ser humano de valentia. Olha, não está disposto, ele está disposto a enfrentar a morte por Jesus. Mas se nós ficarmos apenas neste pensamento, nesse sentimento de Paulo, de coragem, de valentia, nós deixaremos de pegarmos para nós uma mensagem ainda mais valiosa, que é exatamente essa mensagem de Paulo dizendo: sejam meus imitadores. Sabe por quê? Porque quando nós nos inspiramos com algumas pessoas, nós estamos concentrando nela e na atitude dela somente aquilo que realmente importa para nós. Serei corajoso igual Paulo. Lembra quando a gente canta? Eu louvo como Davi, enfim, eu danço como Miriam. É porque eu projeto para aquela pessoa, para a atitude dela, aquilo que realmente vai me motivar, vai me inspirar. Só que o Paulo está dizendo o seguinte: olha, vamos além disso, segue um pouquinho mais além disso e compreendam que eu estou dizendo para que vocês me imitem. E quando eu estou dizendo para que vocês me imitem, eu estou dizendo para que vocês compreendam o que me motiva a isso. E sabe o que motiva Paulo? É algo muito maior do que somente coragem. É algo muito maior do que somente a inspiração humana de alguma atitude qualquer. É a atitude e o desejo de honrar e glorificar o nome do Senhor. Paulo compreendeu aquilo que Estevão compreendeu. Ele estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele ouviu as palavras de Estevão, quando Estevão dizia: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo que naquele momento, sentado diante do apedrejamento, Paulo não conseguia compreender, Paulo agora compreendia. E ele estava dizendo a todos e a todo momento: sejam meus imitadores. Quem quer imitar precisa estudar, precisa compreender, para não ficar simplesmente na questão da inspiração. Precisa ir além, precisa compreender o que realmente está motivando o coração desse homem. Se vocês pararem para analisar, quando Pedro ele está junto de Jesus e se dá aquela cena que nós falamos agora há pouco, Pedro está motivado pela atitude de Jesus, mas ele não consegue nem imaginar o que está por vir. Ele não consegue nem imaginar o que está para acontecer. Ele no pensamento dele, Jesus vai triunfar, vai entrar em Jerusalém e a coisa vai ser diferente. Ele já tinha tido vista do que Jesus era capaz de fazer. Mas na sequência dos atos, o que ocorre é que a inspiração de Pedro morre, porque Jesus morre. Mas o que acontece em seguida, e obviamente ele não está perto, Jesus ressuscita.
e Jesus não só ressuscita, mas manda chamar os discípulos e a Pedro. Que maravilhoso isso! É maravilhoso quando a obra do Senhor é completa em nossas vidas, quando a obra do Senhor é perfeita em nossas vidas, e a gente pode lançar mão de qualquer situação. O convite que Paulo está fazendo aqui é exatamente esse. Olha, se vocês querem me imitar, compreendam antes de mais nada, é profundo, porque o grego, né, professor, carrega com suas palavras sentido muito profundos. Às vezes no português a gente tem 40 palavras para significar alguma coisa. É uma palavra que expressa um sentido, outro sentido, enfim. Às vezes precisamos de uma oração para representar um determinado sentimento. E o grego, ele tem essa peculiaridade, uma palavra ele representa algo tão profundo. E quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele repete isso inúmeras vezes, sempre chamou a atenção. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso: compreendam o que realmente me motiva o meu coração. E o que me motiva o meu coração é agradar e fazer a boa e perfeita vontade do Senhor. É maravilhoso. As implicações de imitação, mais do que somente inspirar, é entender o porquê de tal comportamento. É quando eu compreendo o porquê de tal comportamento, a minha percepção ela muda totalmente. Essa semelhança confere vantagens, como a gente disse, de proteção, de predação, ou seja, a gente fica resguardado. Mas ela também confere uma outra vantagem. E a vantagem é também de homogeneia. Sabe o que é homogeneia? A gente pega os elementos para um bolo, pega ovo, pega farinha, pega açúcar e tal, e a gente coloca tudo numa panela, vasilha, e começa a mexer, a bater para formar massa, e daqui a pouco, quando para de mexer, aí você olha para a bacia, e aí já não consegue distinguir o que é ovo, o que é açúcar, o que é farinha, o que é fermento. Agora tudo é massa. Sabe que tem ovo ali dentro, sabe que tem farinha, sabe que tem açúcar, enfim, gordura. Mas não tem como distinguir. Quando pegar, não vai pegar um elemento só, vai pegar uma hegemonia, ou melhor, uma homogeneia. Quando a gente está disposto a imitar, como igreja, nós nos tornamos todos um só. Um só. Isso é homogeneia. Porque aqui a gente pode ter uns que são ovo, outros que são farinha, mas é tudo uma massa só. Quando a gente olha, é uma coisa só. Porque quando a gente está disposto a imitar, eu paro de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, aquilo que eu entendo, aquilo que eu percebo, e faço aquilo que o outro está me mostrando para fazer. Eu me aproprio daquilo que ele está me mostrando que eu faço. É ou não é belo? Morria sozinho hoje lá. Aqui, tá esteve sempre ali em Atos 21, no endereço. Versículo 17, a chegada no destino. E ainda no segundo bloco, mesmo advertido de diversas vezes, Paulo segue e chega no destino, chega em Jerusalém. Aí fica a pergunta: contradição do Espírito Santo de Deus, por causa de tantas profecias? Teimosia do apóstolo Paulo? Coragem do apóstolo Paulo em, não, vou lá, deixa comigo, não interessa, sofrimento. E a soberania de Deus nessa história toda? Como resolver isso? Antes de mais nada, é interessante mencionar o seguinte: não há contradição na Bíblia Sagrada. Existem especulações em determinados textos, mas a gente tem que ser honesto e partir do princípio, antes de mais nada, que o Espírito Santo não comete equívoco. De que forma, em determinado momento, no capítulo 19, vem uma profecia e fala para Paulo: olha, sofrimento que te espera lá em Jerusalém. Sim. No segundo momento vem novamente,
Aí depois Ágabo vem com toda aquela profecia, e os irmãos pedindo, não vai, pelo Espírito. E Paulo mesmo diz, olha, pelo Espírito, eu compreendo que o Senhor me manda passar para Jerusalém, mas pelo meu Espírito, pelo dele, estou compungido a fazer isso, por mais que o Espírito Santo de Deus me fale que lá tenha sofrimento, me aguarde sofrimento. Lucas tem uma doutrina muito elevada a respeito do Espírito Santo de Deus, e jamais Lucas retrataria o Espírito Santo de Deus de forma inconstante, o que corrobora com o texto que nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, não há variação em Deus. Assumimos então que Lucas afirma acreditar que Paulo está certo em seguir para Jerusalém, conforme o capítulo 19 e o verso 21, e o capítulo 20 e o verso 22, cumprindo a ordem do mestre. Até porque a intenção de Lucas é exatamente traçar esse paralelo em relação à vivência de Jesus, de Paulo, e em alguns momentos utilizando-se de outros personagens, Estevão e Pedro. Mas e o capítulo 21, verso 4, e o versículo 11 do capítulo 21, a profecia, como é que a gente pode encarar isso? Para aqueles que não lembram, o capítulo 21, verso 4, diz o seguinte: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito, Espíritos aqui diz com letra, mencionado com letra maiúscula, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E o verso 11 diz que, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, diz: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão a quem é esta cinta pertence, e o entregarão nas mãos dos gentios. Primeiro, a gente tem que assumir a profecia, o aviso divino, como o correto, como certo, e a recomendação como humana. Ou seja, a profecia, ela estava sendo mencionada e não há dúvida sobre ela, até porque ela se cumpre. Mas a recomendação dos irmãos era uma recomendação humana, de cuidado, de amor. Agora, Lucas, com toda a sua narrativa, ele quer fazer uma demonstração aqui sobre a forma de olharmos para as profecias. Irmãos, nós somos constantemente provados nessas situações. E infelizmente, as pessoas têm deixado de buscar o conhecimento na palavra do Senhor, e de buscar a compreensão e a vivência dentro daquilo que realmente é ensino, e passam a nortear as suas vidas de acordo com aquilo que esperam. É óbvio que as profecias aqui, elas estavam mencionando o sofrimento de Paulo, estavam mencionando as iminentes agressões e perseguições que Paulo sofreria, mas não com o intuito de fazê-lo desistir daquilo. E Paulo está muito bem preparado diante dessa situação. Paulo está muito seguro daquilo que está vivendo, que ele em dado momento repreende os irmãos que, ao ouvirem aquelas profecias, aquelas predições, tentam de alguma forma encorajá-lo a não fazer aquilo. Resumindo, o que Lucas está mencionando, até porque a extensão da explicação de Stott é enorme, vocês não têm noção. Mas resumindo, o que Lucas está construindo aqui, de alguma maneira, é demonstrando que a igreja e aqueles que assumem a posição de viverem por Cristo, eles não escaparão, ou eles não estarão fora
de uma escolha de martírio, de algum tipo de martírio. Em nenhum momento foi escondido de Paulo que ele viveria sofrimento, que ele seria perseguido. Em momento nenhum foi mencionado isso. E de alguma maneira Lucas ele insiste tanto nessa situação para demonstrar exatamente isso, que isso faz parte, o sofrimento faz parte, acompanha a vivência cristã. Os propósitos de Deus são, embora inquestionáveis, muitas vezes eles são incompreensíveis, mas está aqui, é fato. Em momento nenhum a narrativa de Lucas entra em oposição ao que o Espírito Santo está mencionando. Ele só demonstra a forma que os irmãos estão recebendo isso, e diante disso a forma que os irmãos estão sendo trabalhados com isso. Porque depois, diante de toda a situação que se encerra e Paulo passa a proferir o seu discurso de defesa, junto daqueles que estavam suplicando a sua morte, também estavam provavelmente os irmãos que o haviam acompanhado e as pessoas que ouviram também profetas dizerem que aquilo estaria acontecendo. Agora imagina você acompanhar Paulo naquelas viagens, ou melhor, no final da sua terceira viagem, sabendo de tudo isso, esperando, porque na verdade o que está acontecendo aqui, a partir do momento da chegada em Jerusalém, é um suspense completo, porque a qualquer momento, levando em consideração que as profecias eram do Espírito Santo de Deus, a qualquer momento ele poderia ser capturado, sequestrado, enfim, e ser levado a ser torturado e morto. Então, o que está se vivendo ali é um tremendo suspense. E aí, num dado momento, então, imagine você lá, diante de Paulo agora, sendo levado para a fortaleza, no norte do pátio do templo, e lembrando de tudo aquilo que você ouviu no final da viagem, que Paulo ia ser, as profecias que Paulo seria capturado e sofreria em Jerusalém. A igreja está sendo trabalhada, a igreja está sendo moldada nesse momento, e a igreja precisa compreender que o sofrimento acompanha sim. O sofrimento nos acompanha sim. E diga-se de passagem, eu até separei algumas citações, mas enfim, o tempo não vai nos permitir isso. Mas a que me vem à memória nesse momento é uma situação de C.S. Lewis, que ele menciona, muito conhecida por todos nós aqui, que ele menciona que a dor e o sofrimento, o holofote é o megafone de Deus. E uma das coisas que eu achei muito interessante mencionadas por C.S. Lewis é que nós somos como blocos de pedra, onde o Espírito Santo de Deus talha a forma de um homem. Muitas vezes, e diga-se de passagem, muitas vezes, só ouviremos a voz do Espírito Santo de Deus através do sofrimento. Só compreenderemos os desígnios de Deus através do sofrimento. E o Espírito Santo de Deus cumpre os seus propósitos na minha e na tua vida. Paulo está lá agora. Capítulo 21, verso 4, então, a profecia que foi mencionada se cumpre. E o que a gente tem agora aqui é o cumprimento disso. E as pessoas observando tudo isso. Alguns poderiam dizer, eu avisei para ele, não vai. Mas era exatamente aquilo que o Espírito Santo estava conduzindo para que ocorresse. Aí a gente tem a entrada do segundo bloco da pregação da organização de Stott. E ela então passa no capítulo 18 a tratar do encontro de Paulo, a comitiva que está com ele, com Tiago, que é o pastor de Jerusalém. Tinha ficado em Jerusalém depois que João e Pedro seguiram adiante. Ele ficou de responsável pela igreja.
Mas Tiago não recebe Paulo e a comitiva sozinho, ele manda chamar os anciãos. E os anciãos chegando lá, então, Lucas menciona que leva Paulo até a casa de Tiago. Não é a primeira vez que eles se encontram, eles já tinham se encontrado pelo menos umas outras 3 ou 4 vezes. Numa delas, o Concílio de Jerusalém, onde algumas situações ficaram definidas. Mas esse encontro, ele era especialmente esperado e carregado de simbolismo, porque nessa altura do ministério de Paulo e do ministério de Tiago não implicava somente no encontro de duas figuras proeminentes do cristianismo. Tratava-se de um encontro de duas grandes comunidades: a comunidade gentia, trabalhada por Paulo através das suas viagens missionárias, e a comunidade judia, que estava em Jerusalém. Uma das situações interessantes é que, a partir daqui, Lucas trabalha as reações dessas duas comunidades em relação ao Evangelho. Os judeus, que eram cada vez mais hostis, e os romanos, que eram perceptivelmente favoráveis à pregação, ou seja, à vivência dos cristãos. Essas reações estão entrelaçadas na narrativa de Lucas através da oposição judaica e da justiça romana. E agora Lucas ele vai fazer um trabalho bem interessante, porque ele extrapola o capítulo 21 e ele trabalha isso até o capítulo 24. Mas como eu me detenho ao capítulo 21, eu quero só mencionar que a oposição judaica era muito evidente. Ela havia começado lá no início, obviamente antes mesmo da morte de Jesus, mas ela tem uma acentuação com a morte de Jesus. As situações que se seguem, propriamente dito, a partir do momento que mandam prender Pedro e João. Depois Pedro e João são soltos, e aí vem a prisão de todos os outros apóstolos. A gente tem toda aquela situação de proibição da pregação do Evangelho. Lucas não deixa de mencionar também a sabedoria de Gamaliel em administrar a situação. Mas a hostilidade e a oposição dos judeus, ela é nítida, passando pelo martírio de Estevão, passando pela expulsão de Paulo da comunidade judaica, a partir do momento da conversão dele. Então ele passa a ser um perseguido também. E essa hostilidade toda, ela tem um momento, digamos assim, histórico e marcante, justamente no capítulo 21, no finalzinho do capítulo 21, aonde menciona que depois de eles terem lançado mão de Paulo e já começado a espancá-lo e levado ele para fora do templo, as portas se fecharam. Então, nessa narrativa de Lucas, ele deixa claro que a intenção de Paulo em voltar-se para os gentios em detrimento aos judeus, em relação à pregação do Evangelho, estava exatamente correta, porque essa atitude de fechamento de portas demonstrava exatamente que não desejavam o Evangelho. Para Paulo estava claro que ele deveria procurar ou fazer exatamente a vontade de Cristo para um outro lado, e foi exatamente o que aconteceu. Em contrapartida, a gente tem a justiça romana, e é muito importante na narrativa de Lucas, e ele vai trabalhar isso não só em Atos dos Apóstolos, ele trabalha também no seu primeiro trabalho, que é o Evangelho de Lucas. Lucas acompanha os relatos, acompanha e relata todos os desdobramentos da prisão e condução do caso de Paulo, cidadão romano. A decisão final demonstra um verdadeiro alvará de liberdade religiosa. Logo, Atos não era uma apologia ao cristianismo, era um apelo à verdade da história contra a atitude imoral e desastrosa do imperador. Sabe por quê? Paulo se preocupa em fazer, ou melhor, Lucas se preocupa em fazer a narrativa de Paulo, e ele vai traçando paralelos com Jesus, com Estevão, e tudo o que ocorre em relação à hostilidade judia e à justiça romana. Todos os processos foram observados. No caso de Jesus, por exemplo, todos nós sabemos, Jesus foi considerado pela justiça romana inocente. Quem sempre desejou e incentivou
a morte de Jesus foi a comunidade judia. A justiça romana, segundo os relatos, ela não encontrou nada que pudesse realmente condenar Jesus. Depois nós temos a mesma situação relacionada a Estevão e, por fim, relacionada a Paulo, dentro da narrativa de Lucas. E ele vai chegar à conclusão, Lucas, de que todos esses desdobramentos da justiça, esses ir e vir, aonde ele é primeiro entrevistado pelo tribuno, depois é levado ao governador, depois ao rei, e aí por último apelando a César, e com César, nas cartas pastorais a gente tem isso, ele é absolvido das acusações. Isso para Lucas é um alvará de que o Evangelho não oferece nenhum tipo de oposição ou de problema à comunidade de uma forma geral. E no momento em que Lucas está escrevendo o relato de Atos dos Apóstolos, ele está também, ele não está fazendo uma apologia ao cristianismo, mas ele está fazendo um resgate histórico de tudo que ocorreu e demonstrando através de tudo que aconteceu, que foi de alguma forma registrado nos tribunais romanos, de que o Evangelho nunca apresentou problema nenhum, de que o Evangelho nunca foi condenado por estar transgredindo alguma lei. Mas e daí, irmão Jesus? Isso foi lá, isso aí já prescreveu, enfim, é uma situação que já passou. Como é que a gente se utiliza disso nos dias de hoje? É simples. A justiça romana na época, o tribunal romano na época, representava a autoridade máxima. E a autoridade máxima da época, os primórdios da fé, não encontra problema nenhum na pregação do Evangelho. E deixa claro que quem está encontrando problema na pregação do Evangelho é quem realmente está incomodado com ele. Até porque a comunidade da fé não trazia problema para a sociedade da época. Pelo contrário, trazia pacificação para a comunidade da época. Uma prova disso é quando o tribuno Cláudio ele chega para pegar Paulo da multidão ali que está para sofrer um linchamento, e ele pergunta para ele: acaso não é tu, o egípcio, aquele que estava... Flávio Joséfos menciona esse egípcio. Flávio Joséfos ele tem uma tendência de exagero, né? Então ele menciona que esse egípcio tinha 30 mil homens, talvez fossem apenas 3 mil. Mas enfim, independente da quantidade de pessoas que ele conseguiu reunir com ele, ele era uma pessoa que estava causando problemas não para a comunidade judaica, ele estava causando problemas para a sociedade romana, para as cidades do Império Romano. E Paulo diz: não sou esse homem, eu sou Saulo de Tarso, nascido em Tarso, sou cidadão romano também. E isso impressiona e num primeiro momento abre a oportunidade de que Paulo fale àquela multidão. O que Lucas está dizendo ou melhor, está demonstrando para a igreja de todas as épocas, segundo Stott, Lucas está demonstrando para a igreja de todas as épocas e lugares como se portar na perseguição. Então a liberdade de pregar, e isso é maravilhoso, preste bem atenção, a liberdade de pregar e praticar e propagar o Evangelho será dentro da possibilidade da igreja, preservada, e a única pedra de tropeço que os cristãos poderão oferecer é a cruz. Simples assim. Lucas ele conclui exatamente dessa maneira, com o seu relato de idas e vindas. Ele diz: olha, o Império Romano nos considera absolvidos de qualquer acusação, nós não somos culpados dessa acusação. Agora, vamos traduzir isso para os nossos dias de hoje. Vamos traduzir isso de uma forma que a gente possa aplicar hoje nos nossos dias. Nós não estamos sofrendo perseguição no Brasil. A igreja brasileira está sofrendo algum tipo de perseguição. Obviamente que perseguição física, obviamente que hostilidade e agressividade física, nós não estamos sendo perseguidos. Mas a fé, o ensino doutrinário está há muito sendo perseguido. Se nós pararmos para observar os ensinos que estão sendo mencionados nas escolas para os nossos filhos, na televisão, quando nós ligamos nos programas que se passam de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, pior ainda,
Hoje ainda comentava com a minha esposa Edneia. O que é demonstrado nesses programas de televisão é um peso de emocionalismo totalmente desprovido de cosmovisão cristã. Nenhum tipo de percepção pelo viés do Evangelho. Ou seja, lhes falta cosmovisão cristã. Elas formulam os seus pensamentos em relação a A, B, a determinados assuntos, homossexualidade, jogos, bebida, qualquer tipo de situação. Elas formulam de acordo com aquilo que elas estão vivenciando. E muitas delas, infelizmente, a maioria, diga-se de passagem, não está vendo essas situações através do prisma do Evangelho, do relacionamento com o irmão, do relacionamento com a esposa, do relacionamento com os filhos. Nós temos que entender a mensagem de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos compreender a mensagem de Lucas. A compreensão de Lucas, ela vai muito além do que um simples relato. A compreensão de Lucas, ela é brilhante na sua essência pela inspiração do Espírito Santo. Ele contextualiza tudo, ele demonstra através de fatos históricos exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Você não precisa, por causa de um sentimento de educação, de não estar em oposição, em briga, enfim, discordando constantemente das pessoas. Você não precisa estar vivendo a verdade, ou melhor, pregando a verdade. As pessoas sem uma cosmovisão cristã pensa exatamente que se ele estiver vivendo aquilo ali é o suficiente. Lucas, ele espera que os cristãos de todas as épocas eles sejam conscienciosos. Sabe o que é ser consciencioso? É a pessoa estar submissa às leis, é a pessoa estar submissa ao governo, é a pessoa estar submissa ao Estado, até onde as suas consciências lhe acusam. Eu não sou obrigado a ser gentil, eu não sou obrigado. Hoje existe uma necessidade muito grande das pessoas serem aceitas em determinados grupos, e para serem aceitas em determinados grupos precisam adotar determinados tipos de pensamento. É só ligar o rádio, você vai ver lá que a pessoa não é esclarecida porque não aceita determinado tipo de comportamento. A pessoa é retrógrada, em pleno século XXI, pensando dessa forma. Quero que você entenda que o esforço de Lucas na sua narrativa, principalmente do capítulo 21, é exatamente essa, para que você entenda que você não está transgredindo lei nenhuma, você não está sendo contra nada, apenas está demonstrando, apenas está pondo como pedra de tropeço a cruz de Cristo. Agora, o relato anterior menciona que isso tem suas consequências, e as consequências normalmente são advertidas pelo Espírito Santo de Deus, não são saborosas. Nós temos, numa primeira vista, muito a perder com isso, mas numa primeira vista, porque se nós pararmos para analisar as situações de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra de Deus, a nossa herança é espiritual e eterna. Aleluia. Infelizmente o tempo está chegando. Eu só quero mencionar a questão do encontro com Tiago e os anciões. Algo muito importante que é mencionado aqui é a questão da entrega da oferta, a proposta de Tiago e a intenção de conciliar duas comunidades, a subserviência de Tiago e Paulo. Percebam comigo que Paulo e Tiago se encontram e agora eles têm um grande problema para resolver, porque, como eu já disse, eles não são duas pessoas militantes do Evangelho que se encontram para um bate-papo. Eles são representantes de duas comunidades, uma gentia e uma judaica. Deus me ajude no tempo. A questão toda é que eles se encontram e Paulo ele faz questão de trazer com ele, consigo, uma oferta dos irmãos gentios de Éfeso. Por onde ele passou, ele arrecadou uma oferta.
Essa oferta é muito simbólica, porque inclusive Paulo ele retarda a viagem dele para a Espanha para poder trazer essa oferta. Essa oferta é muito importante, não só pelo fato dos irmãos acompanharem Paulo para entregarem essa oferta. Essa oferta, segundo os ensinos de Paulo, e os ensinos a gente encontra lá em Romanos 15, 27, e esse texto eu faço questão de ler. Romanos 15, 27, ele diz o seguinte: isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também devem também ministrar-lhes os temporais, ou os materiais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E aí no versículo 30 é bem interessante que ele diz: e rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Essa oferta que Paulo recolheu e levava consigo para Jerusalém, e agora estava diante de Tiago, Lucas só vai mencionar ela no capítulo 24 e verso 1, se não me engano. Mas é exatamente nesse primeiro encontro, que depois não tem outro, que ele vai então alcançar essa oferta para Tiago. Como eu já disse, a oferta é carregada de simbolismo, porque demonstra todo o esforço da pregação de Paulo para que os irmãos gentios estejam em disposição com os judeus. Só que Paulo chega e agora eles têm um problema, e esse problema não é teológico, esse problema não é doutrinário, esse problema não é de cunho pessoal, é um problema que diz respeito à comunidade, à observação da cultura judaica em Jerusalém. E aí está o problema. Tiago, diante dessa situação, nos diz o texto que, antes de mais nada, ele ouve tudo que Paulo tem a dizer, observa a oferta que Paulo está trazendo consigo, dá graças a Deus, ou seja, reconhece que de fato há um trabalho do Espírito Santo, porque isso também já foi reconhecido em outras situações, como no Concílio de Jerusalém, por exemplo. Mas ele, tendo em vista essa conciliação das duas comunidades, ele menciona a Paulo essa situação. Paulo, nós temos ouvido, e alguns que estão vindo aí, porque souberam que está chegando, nos cobram, eles nos têm falado, tu tens ensinado situações que ferem a lei mosaica, ferem a lei. Agora, Paulo, eu te peço o seguinte, eu te faço o seguinte apelo, a seguinte proposta. Nós temos aí 4 irmãos que resolveram fazer voto de Nazireu. Eu te peço que tu vá com eles, tome voto com eles, raspe a cabeça, pague por isso inclusive, e te purifique, faça a cerimônia de purificação. O curioso dessa história toda não é o pedido de Tiago. O curioso dessa história toda é que o mesmo Paulo que resistiu a Pedro em face e disse: Pedro, tu está agindo de forma errada, lá quando Pedro foi encontrar-se, foi junto com os gentios, estava com os gentios, e quando os judeus chegaram, Paulo se tornou todo formal. Ou melhor, Pedro se tornou todo formal. Aí Paulo vai e chama a atenção dele. Mas nesse momento, Paulo não chama a atenção de Tiago. Paulo simplesmente concorda com a proposta e no dia seguinte vai até o templo e cumpre o voto e paga pelos votos, e está lá quase concluindo os votos, a cerimônia de santificação, quando os soldados então o capturam. O que está em jogo aqui? O que está em jogo? E eu quero encerrar exatamente com isso, mencionando antes de mais nada uma situação do F.F. Bruce. Ele diz exatamente o seguinte: um espírito totalmente emancipado como o de Paulo não está escravizado à sua própria emancipação. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é o avanço do Evangelho, é a unidade das duas comunidades, da gentia e da judaica. O que está em jogo aqui não é o meu pensamento teológico,
o meu pensamento, o meu parecer sobre determinadas situações. O que está em jogo aqui não é aquilo que eu entendo ser certo em relação às ofertas. O que está em jogo aqui não é o meu pensamento em relação ao impeachment, se é certo ou se não é certo. O que está em jogo aqui não é o meu partido político e principalmente o meu time de futebol. O que está em jogo aqui não é a relação que eu estabeleço com o meu emprego, a relação que eu estabeleço com o meu... O que está em jogo aqui é a preservação da pureza da pregação da palavra. O que está em jogo aqui é eu me colocar em uma situação onde o que é maior do que eu é o Evangelho de Cristo. É a glorificação do santo nome do Senhor. Quando eu estiver disposto a abrir mão das minhas convicções, quando eu estiver pronto a abrir mão, não daquilo que é princípio, mas daquilo que eu me apego, daquilo que eu entendo como justo para mim, porque nós somos cheios de justiça. Nós somos cheios de justiça. Nós queremos, o Driscoll ele diz que todos nós somos egoístas. E ele classifica egoístas de Jesus até 10. Então você escolhe, você é egoísta em que grau? O número 1, Jesus. E número 10. Eu provavelmente seja 10 ponto alguma coisa. Irmãos, nós somos cheios de justiça. Nós somos cheios de demandas. Nós queremos que as nossas demandas, ainda que nós não reconheçamos isso, mas nós queremos que as nossas demandas sejam satisfeitas. Nós agimos de forma irracional, extrapola aquilo que é essencial para a minha vida, vai muito além disso. Eu já passei, a situação hoje é que as pessoas, elas correm atrás dos seus desejos. Isso é uma expressão de mercado, de marketing, né, Marcos? As pessoas correm atrás dos seus desejos e vontades. O Espírito Santo está dizendo esta noite, através da ministração de Lucas, esse relato de Lucas, Paulo e Tiago, os dois, dão uma demonstração. Tiago aceitando, recebendo humildemente uma oferta que vem dos gentios, que vem do outro lado, reconhecendo que o Espírito Santo está fazendo grandes obras através da vida de Paulo e naquela comunidade. Mas ao mesmo tempo Paulo está se colocando a serviço dos irmãos, e os dois juntos proclamando que o importante é que o Evangelho avance. Vamos nos colocar de pé. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra ela tenha alcançado o teu coração. Infelizmente o tempo atropelou, era muito denso. Algumas coisas ficaram impossíveis de serem mencionadas, mas não sou eu que faço nada. Por mais que tivesse 2, 3, 4, 5 dias para mencionar isso, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo na tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que tu tem realizado nessa comunidade do Jardim Botânico. Eu te agradeço, Senhor, pelo que tu tem feito na igreja de Porto Alegre, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo despertar que tu tem movido, Senhor, nos jovens, nos velhos, nos adultos, naqueles que têm anos de fé, nas crianças, Senhor, nos adolescentes, em todos quantos, Senhor, tu tem tocado com o teu Espírito Santo, para buscar, Senhor, a compreensão na verdade do Evangelho, Senhor. Nas verdades que são ministradas através da tua palavra, sem fermento, sem nada, Senhor, pura e simplesmente a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo, te bendigo, Senhor. Sentimos como resposta de orações, ainda, Senhor, que compreendamos aqui que nós não temos poder nenhum, Senhor, de administrar, de influenciar no céu, que tu faz isso segundo a tua vontade, graça maravilhosa e abundante, que nos satisfaz e regozijarmos em ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tu não supres somente as nossas demandinhas, Senhor, mas tu nos cura o coração, cura a alma e nos faz entender, Senhor, as coisas conforme a tua vontade, pela perspectiva da tua palavra, Senhor. Nos faz nos aproximar de ti, Senhor Jesus. Nos ajuda a nos aproximar de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos e a sermos, Senhor, imitadores teus, e estarmos guardecidos, Senhor, assimilando as tuas mais lindas características, Senhor.
estarmos protegidos em Ti, estarmos protegidos em Ti, Senhor, e formando, Senhor, esse corpo maravilhoso, essa unidade maravilhosa que é a igreja. Pai, em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor, em nome, por amor de Jesus, fica conosco, Pai.